Hello, guys! Meu nome é Juliana e hoje nós vamos falar sobre o verbo to be no passado. Para começar, vocês já ouviram falar sobre o verbo to be? O verbo to be corresponde no português aos verbos ser ou estar, lembram? Aqui eu tenho uma tabelinha com todos os verbos to be e os seus pronomes. Vocês podem dar uma olhadinha caso vocês esqueceram. Agora vamos começar o nosso assunto, o verbo to be no passado. Ao formar frases no passado, o verbo to be se mostra como was e were. Como, por exemplo, I was very happy. Se tivesse no presente, seria I am very happy. Mas como está no passado, virou I was very happy. O próximo exemplo seria They were dancing. Se tivesse no presente, seria They are dancing. Mas como está no passado, ficou They were dancing. A forma negativa do passado do verbo to be é representada por was plus not, wasn't, e were plus not, weren't. Vejamos alguns exemplos. Mary wasn't beautiful. Mary não era, wasn't beautiful. You weren't in the party. Essa Mary wasn't beautiful. Mas quando que a gente usa o was e were? Vamos ver por partes. Quando nós estamos utilizando os pronomes you, we and they, nós usamos were, afirmativo, e weren't, negativo. Exemplos. You weren't in the party. Como é o pronome you, a gente teve que usar weren't in the party, a forma negativa. E o próximo, they were dancing. Como tem o pronome they, a gente precisou colocar were, a forma afirmativa. E nós utilizamos was e wasn't quando estamos escrevendo com os pronomes I, he, she e it. Ok? Was para afirmativo e wasn't para negativo. Vamos ver alguns exemplos? I was very happy. Como tem o pronome I, teve que ser was. Mary wasn't beautiful. Mary é a mesma coisa que she. Ela poderia ser substituída por she, já que Mary é uma girl, uma menina. Então, Mary wasn't beautiful. Forma negativa. Vamos resumir o que a gente já viu até agora nessas tabelinhas. You were, we were e they were. Forma afirmativa. Daniel and Bob were my best friends. Daniel and Bob, duas pessoas, poderia ser substituído por they. Então, precisou colocar o verbo were. My sister and I were cute. My sister and I, minha irmã e eu, poderia ser substituído por we, nós. Então, precisou colocar o were. Agora, vamos ver com os pronomes I, he, she e it. I was, he was, she was, it was. I was sad yesterday. Mike was a good soccer player. My dog was hungry last night. Agora vamos ver o resumo da forma negativa, com os pronomes you, we e they. You weren't, we weren't, they weren't. Patty and Beth weren't in the play last year.
Patty and Beth, mesma coisa que they, então nós usamos na forma negativa weren't. You weren't a bad girl. My brother and I weren't mad. Agora vamos ver a forma negativa dos pronomes I, he, she e it. I wasn't, he wasn't, she wasn't, it wasn't. I wasn't late yesterday. It wasn't beautiful. Carol wasn't happy about the job. Todos na forma negativa com os pronomes I, he, she and it. Mas e a forma interrogativa, gente? Nós falamos da afirmativa e da negativa. E a interrogativa? Alguém sabe como é que a gente pode fazer? Bom, é simples. Para a gente poder fazer perguntas com o verbo to be no passado, a gente precisa trocar a posição da pessoa com o verbo. É bem simples. Vamos lá ver alguns detalhes. Nós já aprendemos que o verbo vem após o pronome. I was asleep yesterday. Em afirmativas ou negativas. Agora, em interrogativas, a gente precisa colocar o verbo antes do pronome. Aqui eu fiz uma tabelinha mostrando para vocês como fica a posição do verbo com o pronome em interrogativas. Was I, were you, was he, was she, e etc. E aqui nós temos mais exemplos de perguntas. A seguir, vamos ter mais exemplos. Se vocês quiserem, vocês podem dar um pausa no vídeo para vocês olharem cada um com calma. Uma dica, gente. Existem palavras que podem ajudar a gente a construir uma frase no passado. Essas palavras são yesterday, ontem, last night, noite passada, last week, semana passada, last year, ano passado. Todas elas ajudam a criar um contexto no passado. Então, agora que a gente já viu como a gente utiliza, vamos praticar com alguns exercícios? Gente, é muito verbo no passado, mas não fica passado, não. Vamos lá. Vamos começar com a número 1. Vocês vão ver essa música Paradise, do Coldplay, e vão procurar verbos no passado, verbos to be no passado. Vão dar um pause enquanto vocês procuram, e daqui a pouco a gente volta para vocês poderem ver as respostas. Então, gente, na música nós temos dois verbos to be no passado, na primeira estrofe e na terceira. Temos o verbo to be no passado, was, perto de she. A número 2, vocês precisam escrever frase com as estruturas dadas usando o verbo to be no passado. Was, were, wasn't e weren't. Prestando atenção que a letra C, vocês precisam fazer uma frase negativa, ok? Por exemplo, na letra A, Daniel said yesterday. Daniel was said yesterday. Jane and June, best friend. Jane and June, duas pessoas. Então, Jane and June were best friends. Vou dar um pause para vocês fazerem. E daqui a pouco vocês voltam para poderem ver as respostas. Aqui estão, gente. Da letra A até a letra E. A A e a B eu já tinha falado. Agora a C. Jack excited, negativa. Então ficou Jack wasn't excited. Sarah at the party last night. Sarah was at the party last night. You mad at me. A última precisava ser interrogativa. Então, a gente sabe que precisa colocar o verbo to be na frente e depois o pronome. Were you mad at me? No exercício número 3, vocês vão pensar sobre alguém que vocês conhecem. A sua mãe, um amigo, e vão escrever frases verdadeiras sobre essa pessoa. Vocês vão usar o past simple. Vocês vão pegar
alguns exemplos que eu coloquei aqui, da letra A até a letra E, e vão fazer frases verdadeiras sobre essa pessoa. A primeira, a chubby baby como um exemplo. Eu pensei num amigo meu. Um amigo meu era um chubby baby, um bebê gordinho? Sim. Então, my friend was a chubby baby. Agora, e se essa pessoa não fosse? Aí eu ia colocar my friend ou Mary wasn't a chubby baby. Vocês vão fazer isso da letra A até a letra E. Aqui estão as respostas da número 3. Óbvio que as respostas são pessoais. Na número 4, vocês vão olhar para essas figuras e escrever frases dando adjetivos para essas imagens. Porém, essas frases precisam ser no passado. Então, primeiro a gente tem o Bob, que é esse baby aqui, very cute, e o Mike, esse baby que parece estar bem triste, he's very sad. Como vocês podem fazer frases sobre essas imagens no passado? Agora vocês vão dar um pause, vão pensar na frase e daqui a pouco eu vou dar algumas sugestões. Uma sugestão de frase para a letra A poderia ser Bob was a cute baby. Poderia ser Bob wasn't an ugly baby. Poderiam ser diversas outras frases no passado referentes a Bob. Na letra B, sobre Mike. Eu coloquei Mike wasn't a happy baby. Mas poderia ser Mike was a sad baby or Mike was a cute baby. Poderiam ser outros tipos de frases, porém todas elas precisam ser no passado. Agora, na número 5, vocês vão me contar como foram as suas últimas férias. Elas foram boas, foram ruins? Vocês vão escrever sobre ela e não esqueçam que é uma situação no passado, então vocês precisam usar o tempo verbal no passado, ok? Vou dar um tempinho para vocês escreverem e, se vocês quiserem, vocês podem postar nos comentários a história sobre as férias de vocês. Eu tô doida para saber. Aqui eu coloquei alguns exemplos de frases que poderiam ajudar a montar a composição de vocês. My vacation was very fun. It wasn't boring. I was very happy. Essas são apenas sugestões para vocês poderem utilizar no texto de vocês, ok? E é isso, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham entendido tudo direitinho e até a próxima. Beijos!